Projeto de decreto legislativo número 02/2022, que dispõe sobre o julgamento das contas consolidadas do município de Carmo referente ao exercício de 2016 e responsabilidade do senhor Carlos Alberto Rodrigues da Silva. O projeto de decreto legislativo número 02/2022 encontra-se em votação. Quem for a favor, mantém como se encontra. Quem for contra, a favor, se manifestar. Votos contra, só resiste em ata, viu, secretário? Vereador Francisco da Caixa, vereador José Martins, vereador Jonathan Rodrigues Guimarães. Aprovado por 6 votos a 3. Amanhã teremos o segundo turno, pois o regimento nos fala que são 24 horas. Falar, sobre essa votação. Eu votei uma vez, votei contra. Depois votei a favor. Eu quero aqui pedir desculpa, por ter votado a favor, beleza? Porque aonde tem um erro, tem um conserto, viu? Estou aqui dizendo que errei, mas voltei para consertar, viu? O erro. E quero dizer por que eu não voto, viu? Porque eu vi um dia todos nós que estamos aqui hoje como vereador. E, sim, nós temos um juramento. Então, a lutar a estado do povo e dizer, por isso que eu não voto, viu? E quero dizer aqui, o doutor falou que as contas é só o INSS. Não é só o INSS, viu, gente? Tem 85 mil de merenda, viu, das crianças também. Tem aqui, está nas contas aqui, viu? Tem mais coisa, viu? Então, as minhas palavras é que eu não voto, viu? Muito obrigado. Eu gostaria de dizer aos nossos companheiros de Carrasco Bonito que hoje talvez vai ficar na história de várias pessoas aqui de Carrasco Bonito o julgamento dessas contas. Essas contas do ex-prefeito de Carrasco Bonito, o senhor Carlos Alberto Martins Rodrigues, do exercício 2016, 2019, 2018, 2017, são 4 anos de gestão fazendo o mesmo erro. Eu entendo, doutor, que errar é humano, e às vezes a gente pode errar mesmo, mas ser reincidente, 4 anos errando pela mesma coisa, doutor, eu acho que foi feito de propósito. E não foi prejudicado, doutor, não foi a Câmara de Vereador, foi prejudicado, foi o nosso povo, foi os funcionários que compõem a administração desse município. E não sou eu, não é eu que estou dizendo isso, quem está dizendo é o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, é o órgão técnico que analisou as contas. E está bem claro, a contribuição era para ser 20%, e foi contribuído só 7,76%. E eu vejo hoje várias pessoas, funcionários desse município, se deslocando para o INSS, chega lá, não tem contribuição. Agora veja, meu povo, você se deslocar de sua casa, na época de política, atrás de um cidadão, para defender o nome dele, eleger como prefeito, e na hora ele fazer isso com você, é uma injustiça muito grande. Eu fico, é por esse motivo que eu estou votando contra esse balancete. É porque eu vi que quem está sendo prejudicado é o povo desse município. É aqueles coitados que estão lá no dia a dia, passando sono, esfregando pão em casa, limpando o órgão público, pelejando para ver se quando chegar o dia de aposentar tem o direito, e quando chegar lá não tem nada.
Pois isso é a razão do qual eu estou votando contra esse balancete. E eu quero dizer aos companheiros de Carlos Bonito, já votei contra 2 vezes, e todos os balancetes do ex-prefeito Carlos Alberto chegar aqui para você votar, vai ser contra novamente. É porque eu entendo que foi feito proposital. O erro foi feito proposital. Porque há 4 anos o balancete é reprovado pela mesma coisa. Quero aqui agradecer aos vereadores aqui presentes. Eu entendo que o voto, nós estamos na democracia, o voto, a pessoa vota de acordo com o entendimento de cada um. Não sou contra também quem vai votar a favor. Eu só sei de mim que vou votar contra. E quero dizer aos meus companheiros, essas são minhas palavras, e meu muito obrigado. Vereador Gazinho, conversar com você, que você votou uma vez a favor. Por que você não se justificou que você votou a favor? Você votou a favor porque você foi o prefeito e deu um emprego para seu povo e você votou a favor. Votou chorando. Então você devia ter falado isso para o povo ficar sabendo também. Quero dizer, senhores e senhoras, eu, como vereador do município de Carrasco Bonito, sou a favor do balancete. Por que eu sou a favor? Porque acompanhei a administração do começo de Carrasco Bonito, não só de Carlos Alberto, como do Finado Cisló, Joaci, por 2 ou foi 3 mandatos, Carlinhos Duares, e hoje nós estamos aqui com Negro do Foguinho. Desculpa chamar Negro do Foguinho, porque é o seu apelido mesmo. Então eu acredito que já passei por 8 prefeitos, que dá 34 anos, dá 32 anos, 7 e poucos, 16 presidentes de Câmara, Chico Dodó, que é de 2 em 2 anos. E eu nunca vi nenhum santo que um balancete não seja rejeitado. Para começar, você votou no balancete, ou foi você que não estou bem lembrado, ou foi sua esposa no balancete do final de Cisló, que foi rejeitado, e secretário é o companheiro Zé Mário. Está muito bem ele aí para dizer se eu não estou mentindo. Para começar, nós votamos no balancete também de Joaci Gonçalves, que também não foi santo não, teve erro e nós todos votamos. Quero dizer para você, Chico Dodó, que você também não é santo não, que você fez um compromisso com o ex-prefeito, dizendo que ia votar em todo o balancete, não só com ele, como com ele no Foguinho. E você votou também no balancete que já dele aqui. Por que é só esse o cara que está errado? Você disse que foi 4 balancetes em seguida, e um você já votou. E quero que você diga para mim que é mentira. Vou votar no balancete porque conheço todos os trabalhos do Carlos Alberto. Não só do Carlos Alberto, já votei do Cisló e voto do Carlinhos Duares, que está aí também, que foi para votar, eu vou votar também. Votei no do Joaci, e os que tiver eu voto. Só não voto se ser erro demais, porque não tem nenhum prefeito que não deixe o INSS atrasar. Todos eles devem ser o INSS. É por isso que eu vou votar. É porque no Brasil não tem. Eu quero que não diga que saiu, que deixou. Está aqui o meu presidente aqui com 4 mandatos de presidente. Mas está aqui também, ó, com dificuldade, lutado também. E não foi porque ele quis não, e nem roubando também não. E quero que ele diga para mim que eu estou mentindo. Então é por isso que eu vou votar. E se você deixar um balancete também, eu vou votar, porque eu sei que você não roubou o presidente. É por isso que eu vou votar. Quero dizer que quando o Carlos Alberto está subindo aqui no mandato do seu Carlinhos Duares, não estou aqui para criticar ninguém não, mas até as ambulâncias ficou atrapadas aí no meio das estradas aí, funcionário com cerveja sem pagar, comerciante não vendia com funcionário, só vendia para aqueles que tinham condição de reservar, que outros que vendiam uma vaca para poder pagar o comércio, porque seu salário não recebia. Tratou tudo quebrado, toda coisa quebrada, passou um ano com a maior dificuldade do mundo. Aí juntei 6 vereadores, não sei se você também estava no meio, doutor, para nós
de bloquear o FPM para poder pagar os funcionários no mesmo mês. Quase que o promotor fazia era me prender. Porque eu falei na vista dele, rapaz, você não dá jeito não, para eu comprar um saco danado para ele, para dar o dinheiro do povo. Que eu não tenho na língua, não tenho nada não. E nem voto escondido, eu sou a favor do balanceio por conta disso. É porque eu estou com isso há 20 mil e hoje eu estou vendo. É igual o seu, nego. Você está trabalhando, você vai sair, você vai ter a mesma dificuldade. Mas se você é vereador aí, você tem companheiro para defender. Não é só para estar perto de você dizendo que é companheiro ao abrigo da roça. Porque tem muitos. Todo prefeito passa por dificuldade, vereador agora o prefeito é para botar, não bota meu emprego aqui, bota isso aqui, o cara vem, bota e tem sem poder. É por isso que tem essa dificuldade. Você mesmo é um. Quantas vezes o Chico Dodó não veio de pressão para botar funcionário? Quantas vezes o Jota não veio? Quantas vezes Raimundinho Tereza não veio? Carlinho Petilogue e Danilo e eu também. Quantas vezes? Já pedi mesmo para ajeitar isso aqui. Você mesmo já me disse o seu estava do limite. Eu mesmo, pelo amor de Deus, para ajeitar que está passando fome, tudo. E às vezes você faz até sem poder. É por isso que acontecem essas coisas. Gostei, doutor Natanael, de você falar que ele sabe o pessoal do Tribunal de Contas, ele não sabe a dificuldade que os pais de família passam aqui não. Que o povo pobre passa aqui, nós pobres passam. Nós temos salário no povo, nós temos onde comprar no comércio, mas tem muitos que não tem nenhum salário, coitado. Dá graças a Deus que eu vou emprestar, ter alguma ajudinha, um dinheiro, uma coisa, para poder comprar alguma coisa. Outra dificuldade é grande. É por isso que eu sou a favor. Quero que o senhor agravei algum, quero que você me desculpe. Minhas palavras são essas, meu muito obrigado. E dizer para o povo do Carrasco Bonito, eu votei no balancete, eu votei a favor. E também agora eu vou votar também a favor. Porque eu vejo que as coisas estão dando certo. E acredito sim, como o Francisco Pereira Castro já votou no balancete do ex-prefeito Joacir, votou no balancete do Cícero Lopes. E também, quando vem para cá que vota, não está tudo certo, também está errado. E dizer também, se negou o INSS, você também se negou o INSS dessa casa de nós, vereador. Porque na época era vereador, você pagou pela plenária, você pagou até multa para poder tirar seu nome. É isso que você tem que falar também para o povo. Também você errou. Se for um crime, também você cometeu esse crime. E dizer, presidente, também se as suas contas vier aqui para dentro dessa casa, para ser julgado por nós vereador, nós também vamos votar. Eu sei que você não meteu a mão e você não roubou dentro dessa casa. É isso que eu tenho para dizer. Dizer é fácil, mas fazer é difícil. E acredito sim que eu, como votei no balancete de Joacir, ele foi lá em casa, falou, você pode ir para sua fazenda, que eu vou votar a favor. E votei, eu rei meu compromisso. E dizer também que eu vou votar a favor do balancete de Carlos Alberto. E acredito sim que nós, 6 vereadores que está aqui, vai votar a favor. E dizer, porque eu voto sim, porque assim, eu tenho o meu prefeito dele. Eu também, como o Zezinho falou, eu vou lá, prefeito, vamos ajeitar o funcionário. É isso que eu admiro muito, prefeito. Você está fazendo um trabalho transparente. E eu sou seu companheiro. Eu não sou seu companheiro só na hora da ruindade, não. Eu também sou na hora da ruindade e da bondade. E acredito sim, que o meu companheiro seja companheiro, como o vereador Gazinha, é meu companheiro. É meu amigo, meu companheiro de Câmara. Mas para ele ser certo, do jeito que ele votou a favor, eu também tenho que votar a favor. Eles me falaram, muito obrigado. O motivo do uso da tribuna de honra, no qual queria fazer alguns apontamentos à nossa sociedade civil e aos julgadores, que é o parlamento. Os nobres parlamentares são invioláveis em suas palavras, em seus votos, e a sociedade, de certa forma, agradece. Quero aqui só
seria o mais sucinto possível, no que se refere ao parecer prévio do Tribunal de Contas, como bem explanou o doutor Natanael, na questão do tribunal, a sua função. Concordo plenamente. Qual a função do Tribunal de Contas? A função do Tribunal de Contas é unicamente ser um membro auxiliar das casas legislativas. E, portanto, os vereadores têm o poder de julgá-las, dando seu parecer favorável ou contrário. Não porque o Tribunal de Contas deu o parecer favorável que os parlamentares concordarão, mas assim também quando dá-se o parecer contrário, como aqui está, e temos aí, como bem mencionou o nosso relator, através aqui do seu relatório, o vereador Washington Mota. Pois bem, vencido esse esclarecimento, quero aqui fazer um apelo. Fazer um apelo aos nobres parlamentares sobre o parecer daquelas pessoas, como bem mencionou doutor Natanael, que não conhece a realidade, não conhece a realidade do nosso município, ficam lá nas suas zonas de conforto, no ar-condicionado, e não sabe o que o pai, o que a mãe, o que o filho está necessitando, passando aqui em nossa cidade. Quero aqui fazer os breves apontamentos que o tribunal assim colocou as nossas análises. Queria só ler, me permitam, só ler a emenda de parecer prévio da conta do ano de 2016, das contas consolidadas do município de Carrasco Bonito, que são apresentadas nossas explicativas do planejamento, ausência de registro de estoque, dívida ativa repassada ao menor e contribuição patronal. O que é isso, patronal? A questão do dito, como bem explanou o nosso doutor, que tem o respeito, explanou do patronal, o INSS. Mas como explicar? Como debater com o Tribunal de Contas, onde se faz, como bem mencionou o nosso vice-presidente Francisco Pereira Castro, onde o pai, uma mãe, vão lá reivindicar a sua aposentadoria, vão reivindicar o seu auxílio-doença, chega lá, não tem nada. Vi aqui também, senhores, a questão que muito fui criticado por esta Casa de Leis. Fui muito criticado por todos os nobres parlamentares, no que se trata dos contratos de advogado e contador. Naquela velha história, nobres parlamentares, que se falava, não, esse dinheiro eu não admito, esse dinheiro é nosso, e é justo, é ruim demais você ter seu salário ser fisgado. Justamente o tribunal não conhece a nossa realidade, e o ex-prefeito responde por isso. O ex-prefeito Carlos Alberto responde por isso. Então, senhores, quero falar aqui das leis federais, apontado pelo nosso membro auxiliar, sobre as leis federais que o ex-gestor Carlos Alberto feriu. Não foi no ano só de 2016,
foi no ano de 2015, 2016 e 2019. Que leis são essas? Desrespeitando a nossa LDO, desrespeitando a LOA. Que bom gestor é esse? Que não respeita o seu voto, pois os nobres cidadãos carrasquenses nos colocaram aqui para bem representados. E acredito que representam sim. Mas que justificativa se dá isso? Só para fazer uma breve síntese, no que ocorreu naquela época, doutor Natanael. O senhor não era, não sei se na época o senhor já era advogado da prefeitura, mas houve-se uma briga aqui. O ex-prefeito Carlos Alberto se fez presente aqui e pediu que nós aumentássemos o imposto, o ISSQN, porque naquela época havia uma empresa aqui nesse município, que nós tínhamos que tributar aquela empresa, porque eles só vinham aqui e não deixavam contribuição. Hoje nós temos a maior taxa, o maior ISSQN, creio que do bico do papagaio. Naquele momento tributamos, não foi só aquela empresa. Nós tributamos cada um de vocês. Posso dizer que me orgulho disso? Votei a favor. Mas ao vendo que aquela empresa estava ali prestando serviço à nossa comunidade, de certa forma pegando o nosso dinheiro, ganhando dinheiro, não deixava nenhuma contribuição, ou deixava a contribuição, mas em valores rescisórios. Só que nós não pensamos no futuro. Então, senhores, me permitam aqui falar um pouco também do Fundeb. Quem não se lembra do Fundeb, que onde sai, está aqui dois professores, tenho aqui dois professores, na questão do nosso Fundeb, as despesas impróprias que o executivo, o tão bom gestor, que tem as suas qualidades, mas um tão bom gestor, que desde do seu primeiro ano de mandato, 2013, feriu o que mais você almeja no exercício do seu trabalho. Quando chega nos 30 dias, você tem aquele salário, receber dignamente que você soube para ter. Sei por desgaste político, magoado com muitos dos senhores naquele tempo, que ele tirou o salário de vocês, e quando foi na reeleição, deu uma diferença desorbitante, e eu estava magoado demais. Me sinto mal vendo hoje, no seu exercício 2015, você ter 2016 ter fisgado o seu bem maior, que é o seu salário, e colocando em outras fontes de recursos que o tribunal está rejeitando, senhores, sem justificativa. Teria, para gastar esse dinheiro, teria que ter o parecer da comissão de educação. Cadê a comissão de educação dos senhores? Senhores educadores, tinha que ter tido o parecer. Está bem explícito aqui nos balanços. Está bem explícito aqui nos balanços, senhores. Vocês lembram, nobres vereadores, agora há pouco que eu falei de nosso salário fisgado? Nós brigamos, e é justo, os professores brigando pelos seus salários. Então eu quero só chamar a atenção para cada um de nós parlamentares, pois aqui hoje estamos sendo julgadores, mas no futuro próximo seremos julgados. Seremos julgados. Sei da dificuldade de cada parlamentar aqui.
pois eles sobrevivem na política, eles não, nós sobrevivemos na política do povo, eles que nos colocam aqui. Para que, vereador Zezinho? Para que defender, pois o maior patrimônio do político é ter o reconhecimento da sociedade. É o vereador José da Silva, o vereador Carlinhos do Pitidó, o vereador Raimundo Donato, o vereador Góes, o vereador Gazinho, vereador Danilo, vereador Pitidó, vereadora Nena, vereador Francis Pereira Castro. Como bem explicitou o vereador José da Silva. O vereador José da Silva disse que está aqui quantos anos? 8 mandatos. Está aqui há 8 mandatos. Passou por várias presidências. Passou-se por várias presidências. E o senhor não está aqui, não é à toa, não. É porque quando chega lá, prefeito, preciso arrumar um emprego para fulano e tal, preciso arrumar isso, preciso arrumar o remédio, preciso... Então, é o serviço social. E você tem, vereador Zezinho, o reconhecimento, e assim como todos os parlamentares aqui também têm o reconhecimento da sociedade, pois não estão à toa aqui. Estamos aqui para representar esse povo, legislar, fiscalizar. Estamos aqui para isso e assim o faremos. Sem mais delongas, só para finalizar, temos vários apontamentos na questão também da saúde. O doutor bem explicitou aí da questão dos gastos com médicos. Temos gastos desorbitantes em várias outras áreas da saúde. Se os senhores puderem, depois, temos o segundo turno, pois os senhores são inviolados, amanhã teremos o segundo turno dessa votação e poderão ver a fundo esses balanços. Teremos ainda do ano de 2019 e assim, não me orgulho do ano de 2015, votei em 2015, nem olhei. Posso dizer com uma vergonha para mim? Posso. Eu não olhei o balanço de 2015, mas engraçado que o 2015 é a mesma coisa do 2016. Então assim, senhores, como falei anteriormente, hoje estamos julgando e amanhã seremos julgados. Muito obrigado. A prestação de contas pareceu um pouco longo, mas eu vou, para não considerar que são só 20 minutos, eu vou me ater ao parecer lido pela nobre primeira secretária da Casa. Mas antes de adentrar especificamente nos itens do julgamento do Tribunal de Contas, eu queria fazer um breve resumo do que é esse ato aqui, por mais que aqui tenha vereadores que talvez tenha até mais mandatos, ano de mandato que a minha própria idade, passaram por várias oportunidades dessas, mas nunca custa a gente relembrar, da importância. Até o ano de 2017 ou 2015, eu não me relembro agora o ano exato, havia uma grande dúvida, não era uma grande dúvida, havia uma divergência de quem seria o último poder, o último órgão a emitir a opinião final a respeito das contas de governo, das contas de prefeito. E o Supremo Tribunal Federal veio no julgamento, na época épico, e estabeleceu, assentou na época, que o julgamento, a palavra final, a respeito de prestação de contas de prefeitos, cabe ao Poder Legislativo. E por que eu estou falando isso? Só para colocar aqui aos senhores a importância que tem o Legislativo. Que se sabe, assim, o que as pessoas falam às vezes, o que é o Legislativo? Seria só fiscalizar o Executivo e fazer leis, e receber as demandas da comunidade para levar o prefeito, para buscar melhorias para a sua comunidade.
mas o Poder Legislativo, né, tem mais essa missão, né, mais essa atribuição que é, talvez, né, assim, ó, entre as atribuições de legislar e fiscalizar, eu entendo que estão as três no mesmo patamar, né? E falando isso, né, eu queria aqui, né, colocar, né, a importância, né, dos legisladores, né, nesse processo de fiscalizar. Primeiro, aprovam um orçamento, né, que é uma lei, eles aprovam uma lei. Depois eles têm a oportunidade de fiscalizar, né, que é de acompanhar a execução desse orçamento pelo Poder Executivo. E depois do envio pelo chefe do Poder Executivo ao Tribunal de Contas, da prestação de contas final, consolidada daquele exercício, e após a emissão de um parecer prévio, né, por parte do Tribunal de Contas, com auxílio dos seus técnicos, esse processo, né, que iniciou aqui no Poder Legislativo com a aprovação de uma lei orçamentária anual, ele vem para ser aprovado, ele vem para ser aprovado pelos vereadores. Muitas das vezes não ocorre, né, daquele vereador que ajudou a aprovar aquele orçamento naquele ano, vinham ter oportunidade de proferir um julgamento a respeito da execução dele, né, porque infelizmente, né, os julgamentos, a análise desses processos no Tribunal de Contas, eles demoram um pouco, em razão da quantidade de processos, são 139 municípios grandes, então não dá para julgar, né, para fazer essa análise rápida. E o que assim, a gente se refere com um julgamento do Tribunal de Contas, né? Mas o que é essa análise do Tribunal de Contas? Essa análise do Tribunal de Contas, ela é feita, né, por técnicos, né, que ficam lá dentro do Tribunal de Contas, né, na sua maioria os concursados, passam lá por umas três setores lá dentro do tribunal, passam pelo Ministério de Contas, até chegar, né, a uma Câmara ou até o plenário, né, para ser julgado. Só que, né, essa análise ela é feita, né, sob a letra fria da lei. Né, uma pessoa que tem lá dentro do Tribunal de Contas, que talvez não saiba nem onde é que fica o município de Carrasco Bonito, né, talvez ele saiba porque ele olha lá no mapa do Tocantins, o município de Carrasco Bonito está lá no Bico Papagaio, mas nunca andou aqui, não sabe como é a realidade local, ele não sabe o que o prefeito, o que os vereadores passam aqui, né, para poderem, com os poucos recursos que têm, conseguir atender a demanda da sua comunidade. E muitas das vezes, né, assim, por fazer essa análise sob a letra fria da lei, vem pareceres, né, igual vieram esse, especificamente em 2016, né, com recomendação pela rejeição. Voltando um pouquinho atrás, né, a respeito do julgamento, tá, na verdade não é um julgamento, é só uma manifestação do Tribunal de Contas, né, como se fosse uma opinião. Lá nessa análise deles lá, sob a letra fria da lei, com os documentos que foram para lá, analisados da forma deles, eles entenderam que essas contas deveriam ser rejeitadas. Mas, né, por isso, né, e talvez essa tenha sido a ideia, né, do legislador maior, né, quando elaborar a Constituição Federal, de dar essa oportunidade do Legislativo, né, que é formado por pessoas da comunidade, de julgar essa prestação de contas, porque são as pessoas que acompanharam no dia a dia como é que desenrolou, né, a execução desse orçamento que está materializado nesse parecer, né? E já baseado nisso, que o parecer da comissão, né, encabeçado pelo nobre relator, o vereador Washington Ferreira Mota, né, que já emitiu um parecer com base em tudo isso que eu estou falando, né, por conhecer a realidade do município
por saber das dificuldades que é de um gestor, né, executar um orçamento no município do Posto do Carrasco Bonito, que vive praticamente de RPM, vive praticamente de receitas que já vêm lá do governo federal. E partindo desse ponto, dessa análise, vamos dizer assim, técnica que foi feita pelo Tribunal de Contas, se você olhar, 100% dos itens ele fala de divergência. E normalmente o que gera essas divergências? Na execução do dia a dia do orçamento, toda despesa que o prefeito faz em prol da comunidade, ela é registrada pelo sistema de contabilidade da prefeitura, que fica um servidor ali na prefeitura responsável só por isso. Chegou a nota fiscal do medicamento, essa despesa aqui, ele vai lá e registra. Chegou na merenda escolar, um pneu de ônibus, chegou o salário do servidor, chegou o pagamento do contrato aqui do médico. Isso é registrado feito um banco de dados, um sistema, que é contratado pela prefeitura para armazenar isso. Quando essas informações são consolidadas, o contador, junto com os demais assessores, eles enviam elas para o Tribunal de Contas. Esse sistema, esses dados, essas informações, elas migram desse banco de dados, desse sistema contratado pela prefeitura para o sistema SICAP do Tribunal de Contas do Estado. E aí é onde vem praticamente 100% dos apontamentos do Tribunal de Contas técnico, porque os sistemas, eles não batem. Por mais que as pessoas que vêm no sistema tentem aperfeiçoar o seu sistema para ficar 100% igual ao SICAP contábil, mas ninguém ainda conseguiu. Infelizmente, ninguém conseguiu ainda. Até porque lá tem atualização, praticamente todos os meses, toda remessa é uma coisa diferente. É uma remessa, uma despesa que você manda hoje, nesse mês, nesse trimestre, que é classificada numa rúbrica. No outro mês, o sistema lá do tribunal já teve uma atualização lá, aquela despesa já é enquadrada em outro rúbrica. E com base nisso é que gera essas divergências. Muitas vezes não, sempre. Eu que trabalho com o município há muito tempo, sempre, todos os meses, todos os trimestres, o pessoal responsável pela contabilidade, quando vai fechar, antes de fechar as remessas, chama o secretário de saúde, vamos ver aqui se as suas despesas que está atingindo lá o mínimo em saúde. Secretário de Educação, está sendo aplicado o mínimo em educação. Chama o secretário de Administração, com RH, o gasto com o pessoal, está no limite. Então, quando eles fecham, o balanço é fechado, todos esses índices, esses índices, essas informações, estão tudo conforme manda a lei de responsabilidade fiscal, a própria Constituição. Só que quando é enviado do sistema da prefeitura, contra a prefeitura, para o tribunal, aí é que gera essa divergência. E como o sistema SICAP contábil, desenvolvido pelo Tribunal de Contas, claro que eles vão defender a forma dele, vamos dizer assim, até a morte. Eles nunca vão admitir que é o sistema deles que recepciona as informações de forma incorreta. Eles não querem aceitar de forma nenhuma os demonstrativos da forma que são gerados pelo sistema de contabilidade da prefeitura. Tanto é que, normalmente, quando nós, assessores, fazemos defesas nesse tipo de prestação de contas, nós costumamos pegar os demonstrativos gerados pelo próprio sistema de contabilidade da prefeitura e anexar e demonstrar, quando a informação, quando os gastos em saúde saíram daqui do município, no nosso banco de dados, está 100%. Não tem erro, não tem divergência, para atingir o mínimo possível. Assim como gasto pessoal, assim como o INSS,
e assim como gastos em saúde, limite de gasto com pessoal. Tá? Então, nesse parecer prévio, né, e o parecer da comissão, né, já acatou as ações da defesa, né, tanto que já emitiu né, o parecer já pela aprovação das contas anuais do governo, referente ao exercício de 2016, que também entendeu, né, e com base nos argumentos dos documentos apresentados, que de fato, quando as informações saíram daqui, né, elas se encontravam sim de acordo com aquilo que manda a legislação. E só teve um ponto que foi até, eu só vou me referir a ele, porque o parecer deu, né, uma certa ênfase a ele, é só a questão do gasto, só a questão do INSS. Por que gera essa diferença do INSS? A pessoa olha lá no parecer prévio do Tribunal de Contas, tem 5% só de gasto com o INSS, tem 4%. O que está gerando isso? De um certo tempo para cá, o Tribunal de Contas passou a classificar, né, como despesa com pessoal, contratos de prestadores de serviços e contratos altos. Vou citar só 3: contabilidade, assessoria jurídica e de médico. Normalmente um município pequeno, igual o Carrasco, normalmente que tem 2, 3 médicos contratados. O médico hoje ganha, em média, aí, 17 mil reais. Eu acho que talvez até ganhe mais. Então, juntando 3 médicos aí, dá praticamente 50 mil reais. Então, assim, como esses médicos, né, esses profissionais são contratados via licitação, é um outro regime, não tem nada a ver com contratação direta, não tem nada a ver com vínculo direto com o município, não se recolhe, né? O município não recolhe INSS deles porque a contratação é por um regime diferente, né? Via licitação, administrativa, é outra coisa. Mas aí o tribunal, né, às vezes que for esse caso aqui específico, dessas contas do Carlos Alberto, ele pegou e classificou essas despesas, pegou e jogou essas despesas como se fosse pessoal. Aí você imagina, o contrato do jurídico, o contrato da contabilidade e o contrato dos médicos, né, anuais, jogando em cima do gasto do pessoal, como eu falei com você, já vem controlado semestre, bimestre por bimestre, para não ultrapassar o limite, jogou uns contratos desses no final do ano. Claro que o gasto do pessoal vai lá pro céu, e aí a previdência que estava recolhida lá nos 21, ou ali próximo, 20 alguma coisa, cai lá para baixo, né? E o que ajuda ainda a gerar esse suposto déficit, né, no recolhimento das contribuições previdenciárias, são despesas que já são realizadas no exercício seguinte, né, por exemplo, pagamento de terceiro, férias de servidores, pegam e classificam elas como se fosse do exercício anterior, fazendo elevar novamente o gasto com o pessoal lá para cima, lá para o alto, e dar esse distanciamento entre o que foi gasto com o pessoal e o que foi recolhido com o INSS. Mas isso já foi acolhido já no parecer já da Comissão de Finanças, o Tribunal de Contas ele relativiza isso, né? Eles têm consciência disso, né? Que quando as informações vão, né, o limite, a contribuição previdenciária está recolhida ali no limite que manda a lei, mas quando joga essas despesas é que acontece isso, né? E tem relativizado e tem aprovado diversas prestações de contas, que eu não vou voltar a lê-las aqui, porque a nossa querida primeira secretária já o fez, né? Então, assim, já em resumo, que meu tempo deve estar acabando já, trata-se, né, de prestação de divergências, né, apenas de divergências. Não tem, pode pegar o parecer, pode pegar o relatório do Tribunal de Contas, não tem nenhuma linha escrita assim, houve desvio de verba, houve uma observação do dinheiro público, houve qualquer ação ou coisa que venha ao encontro dos princípios administrativos. Volto a repetir,
né? O que levou os técnicos do Tribunal de Contas a emitir esse parecer inicial pela rejeição seria tão somente essa divergência que são ocasionadas por esses fatores que eu já falei aos senhores. Então, com base nisso, e só apontando mais um ponto, né, que foi registrado no parecer do Tribunal de Contas, que vai ao encontro daquilo que o anseio da comunidade, que é a questão da arrecadação tributária. Né? O Tribunal de Contas, né, os técnicos do Tribunal de Contas, porque só olham para a letra da lei, eles querem que os municípios arrecadem alguns tributos que, infelizmente, ainda não cabem na realidade da nossa comunidade. Né? A exemplo, IPTU e uns outros demais aí. Porque, como nós sabemos, né, a maioria da nossa comunidade vive de benefícios sociais, um funcionário que tem, um membro da família que tem um emprego na prefeitura, diaristazinha por aí, no meio rural. Então, com a finalidade de não onerar ainda mais a situação dos nossos munícipes, é que, né, não só o Carrasco Bonito, mas praticamente todos os municípios da nossa região ainda não é feita a arrecadação de IPTU, né, na forma que a legislação determina. Nesse caso específico desse ano aqui, até teve um superávit da arrecadação que foi previsto inicialmente no orçamento. Mas por que foi superávit? Foi do ISS que entrou no município naquele ano. Como que era um canteiro de obras, vários prestadores de serviços. Então, assim, nesse ponto específico, a prefeitura, o gestor da época não deixava passar, né, não deixava ninguém sonegar. Ou seja, ele estava cobrando de quem poderia pagar, que era de quem estava trabalhando no município, tinha uma obra, está fazendo obra no município, você vai ter que pagar o ISS. Um prestador de serviço, o médico, o contador, o advogado, o que é que seja, que está prestando serviço, que deve o ISS, esse tem que pagar, até para compensar, né, aqueles que não podem pagar. Então, só me referindo nisso, só para demonstrar como essa certa incoerência, né, entre aquilo que o tribunal quer que seja feito, sem observar a realidade local, né, sem observar aquilo que é vivido aqui no dia a dia, e que os gestores têm que, né, ter jogo de cintura para conseguirem, né, executar um orçamento e atender, né, a contento, ainda que com o mínimo, a sua comunidade. Então, baseado nisso, né, aqui em nome do ex-prefeito Carlos Alberto Rodrigues da Silva, que roga aos senhores membros desta Casa de Leis, né, que votem, né, sim no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, né, o parecer 001/2022, que o voto seja sim pela aprovação da prestação de contas do ano de 2016. Muito obrigado a todos.